Sempre quis saber por que estou aqui. Olá, internautas! Hoje nós vamos iniciar o quadro Com Interesse. O que é esse quadro? No último programa que a gente apresentou, o segundo programa, nós, nos bastidores, recebemos uma visita muito especial. E é essa visita hoje que a gente vai fazer uma pequenina entrevista e rolavam rumores lá que ela era de Roraima. E aí o interesse foi grande, por isso que o nome do quadro chama Com Interesse, de conhecer como é o movimento, como surgiu, como anda hoje. E hoje a gente conversa com a Charlotte. Tudo bem, Charlotte? Tudo bem. Ah, coisa boa. Como é que tá a ansiedade agora, nesse momento, da gente ter pego você de surpresa? Eu acho que eu estou ruborizada, pelo menos, né? Mas tudo bem. Tá. Como é um interesse muito grande, né? A gente dá um jeito de colaborar de alguma forma. Com certeza. E a gente tem já um movimento pré-estruturado aqui em Goiás, e quando eu faço amigos pela internet e tal, eu fico muito curioso em saber como é o movimento lá, nessas outras cidades. Então é isso mais ou menos que a gente vai conversar nessa noite. Você já é espírita desde pequena? Como é que é o seu histórico relacionado à doutrina espírita? Eu nasci no Rio Grande do Sul, a minha família já frequentava a casa espírita aproximadamente nessa época em que eu nasci, já faz um tempinho. E sempre participei da evangelização espírita infanto-juvenil. Em 1995, nós fomos transferidos para Roraima. E lá nós encontramos, além do calor, que lá é bem quente, inclusive hoje aqui em Goiânia estava um calorzinho bem agradável, bem parecido com o de Boa Vista, nossa capital de Roraima. E nós começamos a frequentar uma casa espírita logo que possível, né? Porque além de se mudar, a gente tinha que mudar o nosso centro, né? Então a gente foi atrás de um centro espírita e em um mês a gente já estava na evangelização, eu e a minha irmã. E desde então a gente participou, na verdade, de uma estruturação, a gente viu, né? Nós crescemos dentro dessa estruturação. Existiam alguns centros espíritas em Roraima. Esses centros espíritas, a maioria de pequeno porte, muito incipiente, o trabalho principalmente com a criança e com o jovem. E, desde então, de alguma forma, algumas pessoas foram chegando, ou transferidas, ou indo morar lá por algum motivo que ninguém sabe, e até hoje não voltaram para suas terras de origem, que foi o nosso caso. E aí, desde então, nós participamos, não só a minha família, mas muitas outras pessoas, por realmente um planejamento que a gente vê que não é nosso, foram parar em Roraima e deram sua contribuição para esse movimento, porque o nosso estado é um estado fronteiriço, ele faz fronteira com a Venezuela, faz fronteira com a Guiana. E então é um local que as pessoas não vão para morar. Eu duvido que algum internauta nesse momento se pensou assim: não, eu queria conhecer Roraima. Geralmente as pessoas não pensam em passar férias em Roraima, essa é a verdade. Então nós vamos para lá muito mais a trabalho, ou que vai com a família transferido, e isso gerou um movimento que começava, uma atividade se estruturava, de repente alguma pessoa ia embora e aquela atividade esmorecia. E isso na década de 90 era muito comum. Com o passar dos anos, e a própria juventude, a juventude que se estruturou inicialmente foi a juventude do Centro Espírita Paulo de Tarso, que eu frequentava, junto com outros amigos, e realmente esse grupo foi crescendo e foi indo até Manaus buscar experiência, né? Então, era uma prática na década de 90, a gente ir até o estado vizinho, conhecer lá como é que funcionava. Nós descobrimos isso indo para um encontro de jovens no Carnaval, que chama Comeã, que é a Confraternização das Mocidades Espíritas do Amazonas, em Manaus, todo carnaval, há 30 anos. Então, no meio do caminho, estávamos nós, os roraimenses, né, uns nascidos, outros criados lá, e nós conhecemos um movimento muito dinâmico de infância e juventude, principalmente de juventude. E isso começou a fomentar a vontade de dinamizar o movimento em Roraima. Aos poucos, outras pessoas foram chegando, foram trabalhando em mais centros, outras juventudes foram aparecendo, e nós começamos a fazer, em 1998, a primeira CONGER, que é a Confraternização das Juventudes Espíritas Roraimenses.
E essa primeira Conjer foi um parto, né? Porque ninguém sabia fazer, a gente só tinha visto como era. Então, nós pedimos realmente ajuda para o pessoal do Amazonas. Algumas pessoas vieram fazer a parte de planejamento pedagógico. Nós viabilizamos a parte de estrutura logística. E essa vivência intensa durante 5 dias, durante o Carnaval, ela é muito marcante, porque você realmente encontra emoções e vai tendo experiências que você não tem durante o ano. Por mais que você frequente a juventude ou a mocidade, todo sábado ou todo domingo ou uma vez por semana, ficar imerso naquele mundo, num assunto, num tema, durante 5 dias, ele produz um efeito muito maior. E, a partir daí, o nosso movimento... Hoje a gente vê que realmente foi o start, assim, a grande alavanca foi começar a fomentar esse tipo de encontro. Porque, apesar dos centros terem as suas outras atividades doutrinárias, a grande movimentação que se fez no nosso estado foi a partir da infância e da juventude, principalmente do jovem. Então, se investiu muito em capacitar esse jovem que queria trabalhar, não tinha nem idade para isso, já queria ser evangelizador, já queria ajudar na palestra, era uma loucura. Então, a gente tinha que capacitar, mesmo às vezes, sem ter tanta experiência. Então, se buscou muito ajuda de pessoas de fora, algumas pessoas da FEB de vez em quando iam lá, e algumas pessoas do Amazonas de vez em quando iam lá também, faziam algum curso de capacitação, ajudavam a capacitar a parte de artes, por exemplo, de música, teatro. Então, essas coisas foram aparecendo ao longo dos anos. E a Conjer, com essa estruturação contínua e com mais pessoas se agregando, ela é o grande facilitador do nosso movimento espírita, ela é o grande motivador do jovem que está lá num local que é muito distante, que antes, para a gente sair de Boa Vista, demorava 12, 24 horas para chegar até o Amazonas, né? A capital mais próxima e o shopping mais próximo era um pouco longe. Então, a gente tinha uma realidade um pouco diferente, que é a comunicação, que é a internet, principalmente hoje, ela ajuda muito. Mas há 10, 15 anos atrás era totalmente diferente. Para nós, da região amazônica, que temos grandes distâncias, que a gente fala em Roraima muito das estradas, mas em outros estados é através do rio, né? O transporte é fluvial. Então, você demora dias para chegar num lugar. Então, essas nossas distâncias não são só físicas, a gente se acha distante do resto do país. E é claro que isso foi sendo trabalhado, porque os encontros regionais, a Regional Norte, que de vez em quando vai para cada capital, né? Ela tem um revezamento, alguma palestra, algum palestrante que vai até lá faz essa nossa união com o resto do movimento espírita brasileiro. E hoje em dia a gente tem um pouco mais de facilidade numa promoção de passagens e participar de um encontro aqui em Goiás ou de participar de um encontro no Espírito Santo. Isso acontece de vez em quando, né? Então, começou a ter uma integração um pouco maior. E hoje o movimento espírita roraimense tá bom, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? Eu acho que não deixa a desejar e não é diferente de nenhum outro movimento que eu já conheci, ou aqui, ou em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, ou no Nordeste. Por quê? Porque ele é um movimento muito ativo e muito criativo. Então, o que nós não temos, a gente cria. O que não tem, naquela hora, a gente dá um jeito e acontece, né? Então, algumas situações se fizeram históricas, digamos assim, na nossa historinha recente, porque muitas pessoas ajudaram a complementar de várias maneiras. E as artes, eu acho que elas têm um poder muito mobilizador. E isso sempre foi um toque especial que esse grupo de jovens, inicialmente provindos da juventude, que fazia teatro, tinha um grupo de música, e essas coisas nunca davam certo. De repente, agora, a gente vê que foi uma grande capacitação para você fazer disso ferramentas para o movimento espírita, para sensibilizar, para trazer o algo a mais que muitas vezes a gente não tinha de fora. Então, os nossos eventos, os nossos encontros estaduais, dificilmente tem algum palestrante, porque a gente vê na internet, lá está o cartaz desse tamanho, né, no Facebook, está grande, dizendo, olha, o encontro em Goiás vai ter tal palestrante, e fulano vem, e aí eu olho aquilo e falo, caramba, para a gente levar um para Roraima é difícil. Para o Divaldo aparecer em Roraima é difícil, porque, coitado, imagina viajar aquilo tudo para chegar até lá. Então, não é toda hora que vai. Então, a gente tem essas peculiaridades, mas nem por isso é diferente. Os problemas são os mesmos, as dificuldades são parecidas, a realidade é diferente, mas o resto é muito parecido. E até você foi comentando, acho que
Acho que nem precisava de eu aqui, porque eu fui pensando, ela já foi respondendo. Eu falei, gente, eu não vou ter pergunta para fazer. Mas a gente sabe que não tem uma fórmula assim, tipo, a gente vai pegar a mocidade é feita desse jeito, a gente vai lá e joga. Não é. E acho que era essa uma pergunta que eu ia fazer. A gente utiliza muito da arte, das oficinas de arte e capacitação para poder trazer esse jovem. Primeiramente, falando, retornando um pouquinho na estruturação, o que que você falou que teve. Vocês tiveram que criar muita coisa, adaptar. Eu não sei se é esse termo, adaptar as condições que vocês tinham para poder trazer. O que especificamente de acontecimento que aconteceu para vocês? Poxa, isso, por exemplo, contando uma situação para você poder entender, eu sempre gostei de percussão. E o instrumento de percussão é muito caro. Então eu acabei pegando instrumentos reciclados de uma ideia de um amigo e criando um grupo de percussão com instrumento reciclado. O que vocês já assim, uma ideia assim, um pouco mirabolante que vocês tiveram que correr atrás para poder Acabei de lembrar de uma. Bom, voltando ao encontro de jovens, porque não adianta, gente. Carnaval, 5 dias junto, o que não faltam são histórias, né? Então, assim, uma das histórias, acho que a mais recente que eu posso ilustrar isso é o seguinte: durante o nosso encontro de jovens, nós sempre gostamos de fazer uma noite dedicada aos jogos de convivência, são jogos fraternos. Esses jogos fraternos, nos primeiros anos, a gente rola muita competição, né? Se você jogar imagem e ação na mocidade, na juventude, vai rolar competição, que é uma maravilha. Você só conhece seu colega, seu companheiro, depois do imagem e ação. É a minha teoria, né? Comigo foi assim. Então, os jogos eram muito competitivos e sempre foi um drama assim, para a equipe de planejamento, porque a gente tentava fazer um jogo cooperativo e tal, e isso rolou muitos anos e várias experiências aconteceram. Nesse meio do caminho, aos poucos, a gente foi vendo que conviver numa brincadeira saudável dentro de cada sala, fazer um super rodízio em várias salas, é uma noite muito diferenciada. E nós marcamos essa noite, essa grande convivência em pequenos grupos e que depois todos convivem juntos, nós marcamos com uma abertura oficial. A primeira foi temática da Copa. A gente entrou vestido de seleção dos trabalhadores do Cristo, camiseta amarela, shortinho, foi logo. Eu moro em São Paulo e fui para lá, levei um monte de coisa da 25 de março. Foi um negócio assim que para mim foi diferente e foi meio que novidade na época. A gente foi tudo uniformizado, cantamos um hino, fizemos um hino, enfim, que tinha a ver com a nossa fé, né? E falava muito sobre isso. Ao longo dos últimos anos, essa abertura, até porque a primeira foi um pouco apoteótica, né, eu diria assim, ao longo dos anos essa abertura foi tomando uma proporção, né, cada vez maior e sempre tem uma novidade. E no último ano, nós estávamos na reunião da equipe de multimeios, que é a nossa equipe de artes e audiovisual. Ela funciona na equipe de multimeios. E essa reunião era para definir qual era o tema da abertura, como que seria essa abertura, porque os jogos seriam dentro de um encontro que falava dos construtores da nova era, que foi o nosso tema do ano passado, desse ano, na verdade, da última Congé, esse ano ainda, em fevereiro. E aí alguém falou, brincando, podia descer a bandeira dos jogos do teto, pegar um rapel e fazer. E uma pessoa da equipe é bombeiro. E ele falou, vou falar com fulano. E aí, simplesmente, 2 pessoas desceram de rapel com a bandeira dos jogos e ninguém esperava isso. Então, assim, a gente, apesar das nossas limitações para algumas coisas, quando reúne essa equipe criativa, é um negócio que realmente é diferente. Então, tinha 15 pessoas, eu acho, no palco cantando uma música adaptada para aquela temática, bem abertura de Olimpíadas mesmo. De repente, explodiu aqueles papeizinhos e tal, e nós olhávamos para o alto, né, como é um pássaro, é um avião, o que é? E aí o foco de luz jogava a luz em cima deles no outro lado da quadra e eles desceram de rapel. Isso de noite? De noite.
Crê em Deus Pai. E aí? Então foi engraçado, porque ninguém esperava, ficou todo mundo eufórico. E, na verdade, é a nossa forma de dizer o quanto é especial aquele momento. É tão especial que a gente não sabe o que vai fazer ano que vem ainda, por exemplo, né? Nós não sabemos e já tem uma preocupação interna, assim, de algumas pessoas. Mas o que a gente vai inventar? Porque agora já desceram do teto, só falta chegar naqueles negocinhos que voam no meio de algum jogo. Não sei o que vai ser. De qualquer forma, é uma forma a gente trabalha muito com essas questões que envolvem a música, que envolvem o teatro, mesmo não sendo atores profissionais, mesmo não cantando tão bem. Agora, hoje, a gente tem um grupo de música no estado, lá em Boa Vista, que chama Encantar. O Encantar é uma realização de um grupo muito especial e que teve vários amigos que realmente, no começo, ajudavam a gente a fazer a parte de artes de música. E esses amigos, eu não posso deixar de falar do Roger Moreira, que é do Amazonas, que é do Grupo Harmonia do Amazonas, lá de Manaus, que sempre foi trabalhador, assim, ajudava a gente nessas horas, e depois outras pessoas foram chegando, e, de repente, hoje a gente tem o Ed Luiz à frente, junto com o Lennon, junto com a Juju, junto com a Larissa, o Júlio César, e, de repente, quem não sabia tocar baixo em um mês aprende... Júlio César, um beijo. Eu evangelizei esse menino, eu e mais um monte, claro. O mérito não é nosso, mas é muito emocionante ver um trabalhador chegar e estar pronto para o trabalho. No caso do Júlio, foi um pouco assim, eu acho, na minha opinião, super tia coruja, né? E outras pessoas foram aparecendo, uma voz de rouxinol da Taina apareceu, e, de repente, a gente tem pessoas que, apesar de não serem nada profissionais nessa área, se unem, e na Conger, no Encontro de Jovens, é um esforço ainda maior, porque são ensaios quase que diários para a coisa ficar ótima, e, de repente, a gente tem um grupo que tem canções próprias, que traz uma harmonização e que consegue espiritualizar a arte de uma maneira muito especial, porque é fruto daquele grupo. Então, isso, para mim, enquanto trabalhadora, é mais do que um estímulo, né? É muito mais. É o que me faz todo ano ir para lá e ficar lá e trabalhar e saber que tem outros encontros no Brasil inteiro acontecendo ao mesmo tempo. Realmente mostrar que a gente faz parte. Cadê a camiseta? Tem alguém que está com uma camiseta ali, ó. Somos todos irmãos. Isso. Eu cheguei nessa sala e tinha uma criatura com uma camiseta escrita Somos todos irmãos. Eu olhei, fiquei emocionada, tirei uma foto, claro, né, para postar em breve. Mas é isso. Nós somos realmente irmãos de coração e a gente só não se conhece, entendeu? A gente não se conhece ainda, mas agora cada vez mais, né? Isso está sendo possível. E eu acho que se reencontrando, né? Definitivamente. Bem, acho que deu um pouquinho para a gente conhecer como é que começou e como é que está hoje o movimento. Mas você quer deixar alguma palavrinha, alguma dica, alguma música, alguma coisa de vocês lá? Não sei, vai que tem alguma coisa que na verdade, sempre toda entrevista que a gente direciona, eu sempre peço para que a pessoa fale alguma coisa que sensibilize a juventude. Hoje a gente vê muitos jovens, vou colocar, não desiludidos, mas sem esse amparo a gente vê a correria da sociedade em busca de sustento, do sustento próprio da família, e a gente vê alguns valores deixados de lado. Então eu sempre peço para que um entrevistado deixe alguma mensagem através de uma música ou através de uma frase, para que sensibilize esse jovem a perceber a importância de estar no trabalho espírita, de estar na mocidade espírita. Você quer deixar algum recadinho, alguma música, alguma coisa para a gente poder já finalizar essa matéria? Me veio à mente agora o refrão de uma música que é do Encantar, que acho que a autoria é do Lennon e da Janine, eu não sei, porque eu só lembro do refrão nesse momento. E ela fala que nós somos jovens a serviço do bem, bem que nos compete fazer, bem que está em nossas mãos, bem que vem do coração. Eu não vou cantar porque eu não estou conseguindo nem falar direito agora, né? Porque me emociona muito ver a qualidade
de som, de letra, de composição, que a juventude espírita é capaz de fazer. O jovem espírita ele é um jovem diferente, porque ele consegue ver e ter um ponto de vista que tantos ainda não têm. Então, se a gente puder, pelo menos, fazer bem a nossa parte, né, o bem que nos compete fazer, eu acho que a gente vai estar fazendo pelo menos o que foi programado, que nós ajudamos a programar antes de vir para cá. E é muito feliz, eu fico muito agradecida, não só por falar isso, mas por ter essa oportunidade, principalmente de aprender com vocês aqui, porque o que eu vejo e o que eu aprendo e o que eu consigo captar, eu mando com toda a minha boa vontade para Boa Vista. E é isso que eu posso fazer agora. Bem, pessoal, então a gente vai encerrando essa entrevista do Com Interesse. Agradecemos desde já a sua presença e acho que só para acho que até motivar mais, parabéns pelo trabalho lá desenvolvido. E nós sabemos que o evangelizador ele tem que criar condições para o evangelizando poder florescer. Então, saiba que está fazendo um bom trabalho e continuemos aí a ser semeadores. Eu não, né? A turma toda lá é muito bom semeador. Tem muitos bons semeadores. Muito obrigado. Obrigada a você.